Estamos realizando mais um webinar, um painel de diálogos da inovação e sustentabilidade, que são duas linhas bem fortes do nosso programa no Progesa e nos nossos cursos de gestão estratégica da sustentabilidade e inovação e empreendedorismo. Então, hoje nós vamos discutir, trouxemos de um setor extremamente importante, que é moda, né, e com moda sustentável mesmo. Então, nós trouxemos palestrantes como a Iemê Reis, que é designer de moda, mestre em sociologia e coordenadora do curso de design de moda do IED do Rio. Foi também uma estilista e uma criadora de moda em marcas importantes, como Cantão, Totem, Lely Blanc, Mercato. Fundou uma empresa Moda Verde e também é criadora do Rio Ethical Fashion, né, que já realizou 2 fóruns. Trazemos também o Edmundo Lima, que é o diretor executivo da BVTEX, Associação Brasileira de Varejo Têxtil, tem uma larga experiência também como executivo, tendo trabalhado na CIA e agora coordenando não só a associação, que tem um dos programas mais importantes de certificação e de selo para o setor do varejo têxtil. E, por fim, a Mariana, a mais nova da turma, né, que é consultora técnica da Renner, uma referência do varejo também, e com uma expertise na formação de economia circular, sustentabilidade e trabalho na área. Apesar de nova, já tem uma vasta experiência. Então, nós vamos começar esse painel com cada um contando um pouco qual é a sua atuação, como tem atuado e como tem visto o setor de moda e varejo têxtil agora no Brasil e quais são as perspectivas. Nós vamos começar essa palestra, esse diálogo, essa conversa com a Iemê Reis. Eu esqueci de apresentar o Fernando, que é o coordenador do curso de inovação e conhecimento, né, de gestão de inovação e conhecimento, que também participa do programa do Progesa. Agora eu vou, né, Fernando, desculpa, e vamos passar a palavra para a Iemê, né, contar um pouco da atuação dela, do que ela tem feito e como ela vê a questão da moda, né, um setor tão importante como este. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Edmundo. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui e abrir essa conversa hoje sobre moda e sustentabilidade. É sempre muito bom para a gente sair do nosso setor e conversar, abrir esse diálogo com outras pessoas que não são do setor da moda e trazer um pouco de informação, ouvir também um pouco a opinião de vocês, quais são as sensações, né, que vocês têm em relação ao que a gente vai colocar aqui hoje. Me coube aqui a função, já que eu sou hoje educadora e trabalhei no setor tantos anos, mais de 30 anos como designer, e hoje sou mais educadora e tenho fórum de moda sustentável, me coube aqui, então, trazer um panorama mais amplo sobre o setor hoje e os grandes desafios que ele enfrenta. Depois disso, então, a gente vai passar a vez para os outros que estão aqui. Então, eu vou compartilhar aqui um PPT que eu fiz, que eu acho que ajuda a gente a fixar algumas informações. Bom, o tema, então, é moda e sustentabilidade, está todo mundo vendo, né, gente? A gente começa com a informação de que o algodão ele fez parte da primeira cadeia global têxtil de acumulação capitalista através da produção em monocultura, num modelo escravagista e com muito baixa tecnologia, né? Praticamente era só mão de obra, uma tecnologia muito rústica. Ao mesmo tempo, o algodão fez parte da vida sempre de culturas milenares, né? Ele sempre foi cultivado como parte de outras culturas alimentares também, né? Mas é nesse período da Revolução Industrial, que começa na Inglaterra com a indústria têxtil, que o algodão passa, então, a fazer parte de um novo modelo de produção, que é a monocultura, e faz parte, então, dessa cadeia global, né? Da qual fazem parte o Brasil,
os Estados Unidos, o Egito e a Índia. Então, o algodão se torna um importante fator de exportação do Brasil, né? Levado para a manufatura do hemisfério norte. Isso aqui todo mundo estudou na escola, né, gente? É uma coisa simples, eu só estou lembrando. Hoje em dia, o que acontece com a moda? Ela é uma cadeia extremamente longa, muito diversificada, muito complexa, e com a globalização isso tudo complexificou mais ainda, porque ela começa na agricultura, depois ela passa para a manufatura têxtil e de confecção, envolve a logística e o varejo. Com a globalização, isso se complexificou muito, porque você pode estar produzindo um algodão, você pode comprar um algodão da Índia, fabricar um jeans no Brasil, comprar o botão da China, então, e vender e exportar esse jeans. Então, é uma cadeia que realmente ficou muito, muito complexa para ser administrada, e com isso isso traz uma série de consequências para esse setor, né? As maiores consequências estão aqui, né? A indústria da moda hoje ela é responsável por 4% das emissões globais de gases de efeito estufa. Esse é um dado de 2018, a gente não sabe se aumentou, se diminuiu, mas é bem recente. Ela é responsável por 20% do gasto de água e por 71, sendo que 71% dessas emissões elas estão da extração até a transformação dos materiais. Esse dado chegou hoje, por isso que eu coloquei aqui. Chegou hoje para mim num report da Global Fashion Agenda, que é uma iniciativa que junta muitos pesquisadores e marcas que tentam monitorar em números o setor global, né? Até aqui esse slide eu tirei de lá só para ficar mais visível aonde estão a maior parte das emissões. Essa parte roxinha mais escura, que é o que eles chamam de upstream production, 71%, né? Então, desse 71%, metade, um pouco mais, é a extração de material, depois é a produção da fibra, a confecção e os processos de finalização do próprio tecido, né? O restante disso fica por conta de logística, varejo, o uso do produto, fim da vida. Então, aqui para a gente ter uma ideia de como que acontece esse processo, né? E qual foi a grande mudança que acontece no século XX, século XXI, principalmente, no final do século XX, nos anos 90? Você começa a ter esse predomínio do modelo de fast fashion, que ele surge com a globalização. Os países produtores de confecção e têxtil, que eram a Europa do Norte, né? Europa, Hemisfério Norte, os Estados Unidos, passam, então, a buscar lugares mais remotos, na Ásia, principalmente, onde você tinha muito pouca legislação trabalhista, então você conseguia produtos muito, muito, muito baratos, mas a um custo muito alto humano, né? Então, esse modelo ele se estabeleceu, ele é o modelo predominante hoje. A produção global de roupas ela é da ordem de 100 bilhões por ano, metade disso é descartado. Existem projeções desse crescimento, que é um número que eu não sei nem repetir aqui. A produção da Zara, só da Zara, é de 20 mil novos modelos por ano, parece que são 20 coleções, sei lá, 50 coleções, também não sei. A Inglaterra já fez uma pesquisa interna onde ela identificou que uma pessoa usa, hoje em dia, 7 vezes uma peça e depois descarta, que é um uso baixíssimo, né? Eu acho que esse número no Brasil ele é bem maior, a gente usa bem mais, mas, enfim, no hemisfério norte essa pode ser uma média. O descarte desse resíduo têxtil, né, desses produtos, representa um caminhão de lixo por segundo no mundo todo, e nos Estados Unidos é calculado que 30 quilos de roupa é descartado por pessoa anualmente. Aqui são as principais líderes do fast fashion, né? São marcas que todos nós aqui que viajamos conhecemos muito bem. Bom, então, quais são as consequências desse modelo, né? O que acontece a partir daí? Bom, é impossível não falar do desastre do Rana Plaza, que eu acho que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. Era uma fábrica, eram 5 fábricas na Índia, em Bangladesh, onde aconteceu essa grande tragédia. Ela tinha 5 mil trabalhadores, mais de 1.000 deles foram mortos.
E essa fábrica, então, essas fábricas produziam roupas para essas grandes marcas de fast fashion. Foram encontradas muitas etiquetas. Outros acidentes de desastre tinham acontecido anteriormente, mas esse foi o maior de todos. Isso soou um grande alerta global, né, para todos os ativistas que já vinham denunciando marcas como Primark, H&M, mas a partir daí, então, se criou o grande movimento Fashion Revolution no ano seguinte, 2014, que virou um movimento global muito rapidamente. No Brasil, ele é um dos maiores do mundo. E no ano seguinte, 2015, também é um marco, porque a Lia Delcourt, que é uma grande especialista em projeção de tendência, de moda também, ela então decreta o fim da moda, né? A antimoda, como dizendo que o modelo educacional de formação dos profissionais e toda a mentalidade da moda era uma coisa que estava morta, que ela tinha que ser toda repensada. A outra grande consequência desse superconsumo é a geração dos resíduos, né? O resíduo têxtil ele varia entre os países, porque, claro, cada país tem o seu consumo diferente. No Brasil, a gente sabe, a gente consegue identificar o resíduo têxtil pré-consumo no Brás, né, em São Paulo, que é em média, 45 toneladas diárias. Esse lixo ele está indo para aterros sanitários, aterros controlados, incineração, lixões, doações, reciclagem, upcycling. E tudo isso em níveis bem diferentes. Upcycling numa proporção muito pequena, reciclagem também muito pequena. Aqui embaixo vocês veem, apenas 1% dos resíduos pré- e pós-consumo são reciclados, o que é praticamente nada, mas isso representa uma perda econômica gigantesca, né? Globalmente, ela é considerada em torno de 100 bilhões de dólares anuais. É bastante coisa. Essa semana, a gente teve essa notícia do lixão que foi identificado no deserto do Atacama, que é um sítio arqueológico. Isso foi uma coisa que soou um sinal de alerta muito grande aqui no Brasil, porque está muito próximo. A gente já tinha notícia do mercado de Pantamanto e também um outro mercado em Senegal. A gente sabe que essa exportação através de doações de resíduos têxteis para países do sul global, de excesso, né, de produtos da Europa, ela já existia e que ela também destruiu a indústria têxtil desses lugares para onde essa importação foi permitida, né? Então, isso soa um sinal de alerta também para a gente muito grande, porque o Chile é aqui do lado, né? Bom, e a outra questão também, que é outro fator importante, é a questão do poliéster. Por quê? Porque o fast fashion está ancorado muito no preço da roupa, né? No preço da descartabilidade desse produto. E o poliéster um material que é muito apropriado para esse tipo de modelo, né? Porque ele tem uma alta produtividade e ele produz a preços muito baixos e tem origem nos combustíveis fósseis, né? Então ele tem um impacto ambiental muito elevado, né? Vide agora, a gente finalmente, praticamente oficializado, né, na COP26, o impacto global dos combustíveis, da produção de combustíveis fósseis sobre as mudanças climáticas, né? Aqui à esquerda tem um gráfico para mostrar para vocês que em 2015, 2016, mais ou menos, o consumo de poliéster ultrapassou bastante o consumo de algodão no Brasil. Isso aconteceu pela primeira vez, porque o Brasil tem uma grande tradição de consumo de algodão, né? Porque é uma planta que a gente cultiva aqui, então ela sempre foi predominante, mas agora, da mesma forma que no mundo todo, o poliéster passou a ser o número 1. E isso é um dado global também. O algodão, ao mesmo tempo, ele é uma cultura que usa muito fertilizante, muito agrotóxico, né? E que tem provocado muita destruição da biodiversidade. E o poliéster, pelo outro lado, ele provoca a dispersão de microplásticos, afetando a biodiversidade marinha. Ou seja, quando a gente vai fazer o trade-off entre o poliéster e o algodão, é sempre
uma escolha bastante difícil, porque nenhum dos dois é limpo, né? Aqui a gente tem embaixo, a gente tem a pulverização de agrotóxico aérea e embaixo a campanha do Greenpeace, que fez uma grande campanha contra a indústria química na moda, na parte de tingimento, né? Que é toda para os rios e para os oceanos. E, por último, aqui, a moda ela vem se movimentando em direção a essas transformações que o setor precisa fazer. É importante dizer, é uma movimentação lenta, mas ela tem acontecido. Ela tem sinalizado com alguns compromissos, alguns documentos, alguns acordos para redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente tem aqui um grupo na COP, algumas marcas estavam lá presentes e tentaram passar alguns documentos, em compromisso em torno de novos, né, do desenvolvimento de novas tecnologias para a criação de novos materiais, para a transformação da energia, né, abandono do combustível fóssil para a energia renovável, e principalmente a ênfase em novos negócios mais focados em serviço e menos em produto. Então, como dar essa transformação? É isso, a gente já tem as respostas, né? As respostas a gente já tem, são estratégias para a economia circular. Então, toda a inovação desse setor, ele passa pela economia circular e para o design para a sustentabilidade. Então, é um design que seja feito desde o seu início, reduzindo ao máximo o uso reduzindo ao máximo a perda, né? E perda de produção, tanto no pré-consumo quanto no pós-consumo, pensando já em como que esse produto vai ser, para onde que ele vai no final da vida útil dele, né? O design para durabilidade, que é o contrário do modelo do fast fashion, né? Que é o não a roupa descartável, então é uma roupa que é feita para durar, e isso é talvez um dos valores mais importantes da moda hoje em dia para mim, que é a roupa que dura. Então, isso eleva o custo dos produtos, sim, mas reduz muito o consumo, né? Porque a sua roupa vai durar muito mais, principalmente se ela estiver aqui feita como esse item 3 aqui, no formato de peças multifuncionais, que sejam reversíveis, né? Que te deem opção de diversos usos, então roupas feitas de formas modulares, e que criem realmente um vínculo entre o consumidor e a peça, né? Porque hoje em dia a gente não tem nenhum tipo de vínculo com aquele produto mais, ele é comprado para ser descartado praticamente. O upcycling, que é também uma forma de voltar com esse produto que seria descartado para a cadeia, aumentando o valor dele, né? E o design para reciclagem, que seria a última etapa desse processo todo, que é você pensar em como que aquele produto, se um dia ele tiver que ser reciclado, que hoje é 1%, né? Então nem é o caso disso, mas se ele tiver que ser reciclado, como que ele pode ser reciclado? A gente tem hoje um problema muito de mix de fibras, né? E a gente não tem tecnologia, então muitos tecidos têm na composição algodão, poliéster e outras fibras, linho, né? Ou então poliéster, linho e uma terceira fibra. Então, elastano. Então, isso tudo vai tornando a reciclagem do produto muito, muito complicada. Então, eu acho que basicamente era isso. Eu queria só dar esse panorama para agora a gente entrar nos outros assuntos. Depois a gente volta se vocês tiverem questões. Obrigada. Obrigada, Yamé. Agora eu vou passar a palavra para o Edmundo. Foi ótimo esse panorama que você nos trouxe aqui da moda desse setor. Edmundo, é sua vez. Vamos falar um pouco da BVTEX, do trabalho de vocês. Pessoal, boa noite, Fernanda, Fernando, boa noite, Yamé, Mariana. Prazer estar aqui com vocês e sempre um prazer a gente poder falar sobre o mundo da moda, né? Eu acho que é um segmento certamente que nos traz muitas referências desde a infância, enfim, né? O brasileiro ele tem uma atração pela moda, a gente se relaciona com ele de maneira bastante emocional, né? As mulheres brasileiras se relacionam com a moda de maneira bastante emocional, então acho que é um bom momento para a gente discutir isso na academia, discutir com vocês aqui formas de como é que o varejo brasileiro vem trabalhando, como é que a moda vem trabalhando aqui no Brasil nessas questões de sustentabilidade.
Eu queria compartilhar também um slide com vocês enxergam? Bom, me apresentando aqui, né, Edmundo Lima, estou representando a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, uma entidade de classe que representa os varejistas de moda, e moda aqui nós estamos falando de empresas que comercializam vestuário, calçados, acessórios e artigos de cama, mesa e banho. Hoje a entidade ela possui 110 marcas, as mais representativas marcas de moda do mercado brasileiro, aqui em todos os canais também de comercialização, tanto no e-commerce como no meio físico, né? E todas essas marcas sempre unidas e juntas aí num propósito de promover a moda sustentável, né? Tornando-a cada vez mais acessível, sempre a partir do desenvolvimento de uma cadeia produtiva mais ética, responsável, inovadora, competitiva e transparente. O contexto de produção de moda no país ele é bastante complexo, né? Ele é singular quando a gente compara com o restante do mundo, onde basicamente a cadeia produtiva está localizada na Ásia, né? que abastece países mais desenvolvidos, como Europa, Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, o consumo brasileiro de moda, de itens de vestuário e calçados, ele basicamente é fornecido pela cadeia produtiva nacional. A gente tem uma cadeia bastante complexa aqui no Brasil, que a gente vai poder discutir um pouco, e esse é o grande desafio das varejistas associadas da BVTEX. A agenda estratégica da entidade, ela basicamente permeia essa cadeia produtiva, centrada no desenvolvimento dessa cadeia, fazer com que essas empresas também cumpram com toda a legislação existente, seja ela trabalhista, fiscal, de formalização, né? Em alguns momentos, como ela é majoritariamente formada por micro e pequenas empresas, e muitas vezes esse microempresário, esse pequeno empresário, tem muita dificuldade de conhecer a legislação e, posteriormente, de aplicar essa legislação nos seus negócios, né? Então, em alguns momentos, a gente percebe um grau de informalidade bastante grande. Hoje é uma das grandes preocupações desse varejo associado à BVTEX, aproximadamente 40% hoje do que se comercializa de moda no país, ele tem algum grau de irregularidade ou completamente informal. E também temos problemas, já tivemos problemas com trabalho análogo escravo, trabalho infantil, o uso de estrangeiro irregular, principalmente em grandes regiões metropolitanas. Tudo isso é uma grande preocupação para a BVTEX, né, e para os seus associados, e faz com que essas empresas trabalhem de maneira coletiva, colaborativa, para a gente mitigar essas práticas desleais de comércio, proteger a dignidade desses trabalhadores. Há uma preocupação bastante grande das empresas associadas à entidade em relação às condições de trabalho. A IME trouxe bem aí a questão do Rana Plaza, no passado, lá na Ásia, né, e de uma legislação trabalhista na Ásia também diferente da nossa, a nossa é bastante fortalecida, e isso faz com que os varejistas associados também tenham essa preocupação em relação à garantia de dignidade, às condições de trabalho, saúde e segurança dessa cadeia produtiva. Uma cadeia de fornecimento que, como nós comentamos, e a própria IME trouxe, bastante complexa, uma cadeia bastante longa. O Brasil é um dos poucos países em que tem toda a cadeia internalizada no país. Nós somos um grande produtor de algodão e exportador de algodão. Temos grandes fiações, tecelagens, depois toda uma cadeia de transformação, uma cadeia produtiva de transformação, chegando até o varejo e o consumidor também. O mercado consumidor de 220 milhões de habitantes, né, que se abastece majoritariamente da produção nacional. Hoje, aproximadamente 85% do que se consome de vestuário no país é feito por esta cadeia produtiva. Então, por ser uma cadeia longa, bastante desafiadora, a relação entre esses elos da cadeia produtiva, a gente organizar essa cadeia produtiva para que cada vez mais toda esta produção ela seja feita de maneira sustentável, com processos mais sustentáveis, energia mais limpa, com menos uso de água, né? A IME também foi bastante enfática nessa questão de dados que mostram o quanto essa cadeia, além de ser intensiva em emprego, em geração de emprego, utilização de colaboradores na produção desse vestuário, também usa e, de alguma maneira, extrai todas as questões
relacionadas ao meio ambiente, como o uso de água, energia, enfim, né, o uso de defensivos agrícolas na produção desse algodão. Então, tem todo um esforço, um trabalho destes elos da cadeia produtiva para que cada vez mais essa produção seja sustentável aqui no Brasil. Isso não é diferente em relação aos varejistas associados da BVTEX. Também todos eles, tanto trabalhando as suas iniciativas individuais, depois eu acho que a Mariana aqui vai ter a oportunidade de compartilhar essas experiências que o varejo vem fazendo, né, de maneira individualizada, mas no âmbito da BVTEX, a gente vem discutindo cada vez mais com os varejistas como estabelecer projetos coletivos, colaborativos, com impacto positivo muito maior no ambiente da moda. E a gente tem conseguido grandes sucessos nesse sentido. Com isso, a gente tem, sim, uma cadeia de fornecimento para essas 110 marcas com um nível de sustentabilidade maior do que a gente percebe com o restante do fornecimento a nível nacional. E aqui eu queria discutir um pouco essa questão, principalmente já trazendo uma primeira iniciativa da BVTEX, né? Todos esses varejistas associados têm um compromisso com a entidade de somente adquirir mercadorias de fornecedores que sejam monitorados por um programa BVTEX, um programa de auditoria, que visa estabelecer boas condições de trabalho, visa estabelecer que as empresas sejam formais, que elas cumpram com a legislação fiscal, com a legislação ambiental, com a legislação trabalhista, né? E aí, neste sentido, o programa ele acaba tocando diversos dos objetivos sustentáveis da ONU, os ODS, mencionados aqui embaixo. Temos parceria com organismos de certificação internacional para nos trazer o conhecimento técnico necessário, os benchmarks mundiais para esse processo de auditoria e apoio de algumas organizações aqui do Brasil em relação a ele. Esse programa, ele nada mais é do que ele visa assegurar mesmo boas condições de trabalho, uma responsabilidade socioambiental, né, na cadeia produtiva desses varejistas hoje participantes do programa, signatários do programa, associados da BVTEX, e ele vem sendo considerado pela sociedade, por vários atores aí de governo, como um instrumento bastante importante para combater as más práticas trabalhistas, né? Condições degradantes, jornadas exaustivas, enfim, o combate ao trabalho análogo escravo infantil na cadeia de produção do setor. Então, essas empresas hoje, fornecedoras, anualmente são visitadas por auditores de certificadoras homologadas pelo programa. Nestas auditorias, são realizadas avaliações em relação às condições de trabalho, formalização da empresa, saúde e segurança desses trabalhadores. Tem uma preocupação bastante grande nossa em coibir o trabalho análogo escravo, o trabalho infantil, o uso, né, de estrangeiro irregular no país, as questões relacionadas ao meio ambiente. A gente entrevista os trabalhadores durante essa auditoria, que é realizada pelo menos uma vez por ano, para evitar abuso, assédio. Todas essas questões são discutidas também com os trabalhadores. Quando a gente dá um foco maior na questão ambiental dentro do programa, também a gente avalia questões relacionadas à gestão ambiental, ao uso de substâncias químicas, né, e como é que essas substâncias químicas podem ser substituídas ao longo do processo produtivo, os resíduos, a captação de água, o tratamento desses efluentes, inclusive também já levando a relevância de nós termos um acompanhamento dos poluentes atmosféricos, né, a redução da pegada de gás carbônico, tudo isso a gente começa a trazer para essa cadeia produtiva, para a reflexão e para a substituição de alguns processos hoje existentes na produção de vestuário. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, o impacto desse programa na cadeia produtiva de moda, hoje são 3.640 empresas aprovadas dentro do programa BVTEX, em 18 estados, mais 600 municípios, que empregam diretamente na operação de produção de vestuário e calçados mais de 370 mil trabalhadores, né? 370 mil colaboradores que têm seus direitos garantidos, boas condições de saúde e segurança neste ambiente de trabalho e instalações adequadas também para esse trabalho. Desde 2010, quando esse programa iniciou as auditorias em campo, e já foram realizadas mais de 44 mil auditorias nessas 3.600 empresas que hoje são aprovadas no programa BVTEX, né? Então, esse é um trabalho importante.
colaborativo dos varejistas associados à entidade, signatários, né, que eu tive a oportunidade de mostrar inicialmente, e que mostra assim, um impacto bastante positivo para garantir boas condições de trabalho, garantir uma origem sustentável de produto, uma origem responsável de produto em relação às questões sociais aqui envolvidas na produção de vestuário. Para que vocês tenham uma ideia também, a gente mostra aqui algumas fotos de um antes e depois, que muitas vezes, sim, tem um ambiente degradado, tem fiação exposta, tem iluminação sem ser natural, né, um ambiente desorganizado, e depois deste processo de auditoria, a gente percebe um ambiente muito mais organizado, os trabalhadores alojados com uma movelaria com ergonomia, usando os EPIs, os protetores contra acidentes, né, de trabalho, enfim, todo o ambiente mais adequado para a produção desse vestuário. Dentre essas 3.600 empresas, a gente poderia aqui passar o resto da noite falando de casos de transformação, de antes e depois, né? Então, para que vocês tenham ideia dessa importância, isso chega ao consumo consciente, né? Cada vez mais a gente percebe um consumidor mais atento, mais consciente, vem se educando, né, em relação a essas questões relacionadas à sustentabilidade, ao impacto que essa indústria traz, né, para toda a questão social, meio ambiente. E esse é um dos objetivos também da entidade, cada vez trazer mais informação para esse consumidor, e foi com este sentido que agora, em setembro, dia 16 de setembro passado, nós lançamos o movimento Moda Converso, que ele tem o objetivo de abrir um diálogo com a sociedade para mostrar o que está no verso das nossas roupas, né? Então, o movimento ele é um movimento liderado pela entidade que visa promover uma moda socialmente responsável aqui no Brasil, né? Estimulando que as empresas, tanto varejistas como a cadeia produtiva, ajam cada vez mais de forma ética, humana e com muita transparência, né? Cada um de nós aqui, enquanto na figura de consumidor, busca esse tipo de informação, quer se relacionar com empresas de moda que cada vez mais privilegiem essas boas práticas na produção. O objetivo nosso é conscientizar a sociedade, é levar essa informação para que o consumidor, com essa educação, com mais informação, ele possa atuar de maneira mais positiva, mais ativa na transição para uma moda socialmente responsável, né? E a eleger marcas que estão, de fato, fazendo algo diferente, comprometidas com maior sustentabilidade no segmento de moda e atuando de maneira forte, ativa, para que haja cada vez mais compliance ao longo dessa cadeia de valor, ao longo dessa cadeia de fornecimento. Hoje nós temos aí dezenas de empresas participando do movimento Moda Converso, comprometidas com esse objetivo de trazer mais informação, de garantir uma origem responsável, sustentável para os produtos que agora são comercializados nessas lojas, tanto no meio físico como no meio eletrônico, né? Nós temos também várias organizações que estão apoiando o movimento, são participantes ativos também do movimento, algumas entidades de classe, organizações da sociedade civil, né? Então, isso nos dá força para seguir adiante, todas elas também disseminando o movimento, mostrando o que está por trás das roupas que nós adquirimos, que nós usamos, né? Essa é a grande questão que a IAME mesmo trouxe como iniciado no movimento Fashion Revolution, mas que definitivamente a sociedade hoje questiona e cada vez mais se importa com a origem desses produtos. E participam também do movimento os 3.640 fornecedores hoje aprovados no programa BVTEX, né? Todos eles garantindo boas condições de trabalho, comprometidas com as melhores práticas em relação às questões sociais envolvendo a produção. Então, esse é um ativo importante. Quero aqui fazer um convite para que todos passem a acompanhar o movimento, sigam o movimento. Nós estamos contando várias histórias dos trabalhadores que estão por trás dessa produção, dos empresários que continuam investindo e melhorando cada vez mais as condições de sustentabilidade da sua produção. Então, nos acompanhem, sigam o movimento Moda Converso nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, né? E
Eu gostaria, obviamente, de fazer um convite a todos vocês para que, cada vez mais, busquem pelo logo do Moda Converso nas marcas que vocês consomem. Exijam das marcas que vocês consomem este logo, que está intimamente relacionado com uma produção mais responsável, com uma origem responsável e com as questões sociais mais adequadas à dignidade das pessoas. Vou pedir para o Fernando passar um vídeo institucional, um manifesto do movimento, para que vocês conheçam qual em detalhes o que a gente está buscando com o movimento. Obrigado. Legal, vou para lá, só pedir para você interromper aí. Coloca o vídeo, tem 1 minuto. Vamos lá. Eu ia pôr no full screen aqui, mas está com algum problema no meu cabeçalho aqui, mas vai dar para ver, vamos lá. Moda é mais que estilo. Moda é imagem e reflexo do tempo em que vivemos. Em um mundo que pede por relações e processos mais sustentáveis, precisamos falar dos bastidores da moda. Em que condições são produzidas nossas roupas, nossos calçados? Da matéria-prima ao nosso guarda-roupa, cada peça percorre um longo caminho. Em cada fio, tecido, estampa e corte, existe o trabalho de muitas pessoas. Produtores, tecelões, estilistas, costureiros. Moda Conversa é um movimento que nos convida a um olhar mais atento sobre a cadeia produtiva da moda. A moda que queremos é transparente, ética e, acima de tudo, humana. E a beleza da moda também tem que estar na maneira como ela é feita. Porque consciência é tendência. Acesse modaconverso.com.br e participe dessa conversa. Obrigado, Fernando. O convite, então, é para que cada um de nós, enquanto consumidor, verifique o verso das roupas, verifique as condições em que elas são produzidas e passem a privilegiar as marcas que realmente estão fazendo a diferença nessa questão. Obrigada, Edmundo. Muito bom saber que tem um programa que está atento para essas questões. Agora eu vou passar a palavra para a Mariana, né, que vai falar um pouco do mais lado prático assim da empresa, né, que está lá na frente, junto com o consumidor. Legal, boa noite, pessoal, boa noite, Fernando. Fernanda, obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder dividir um pouquinho aí dessa trajetória da Renner. Boa noite, Lima e Amê, meus companheiros aqui de painel e todo mundo também que está nos acompanhando hoje. Também vou dividir uma apresentação aqui. Bom, gente, então aqui na Renner a gente chama essa nossa trajetória de sustentabilidade de moda responsável, dessa forma como a gente entende o nosso papel, né? E acho que antes um pouco de entrar, né, no nosso desenho, acho que é importante dar esse contexto, né, de que a gente, né, uma empresa de origem gaúcha aí, né, nós somos fundados lá em Porto Alegre, temos 54 anos de história, desses 54, 52 de capital aberto, né, e hoje, né, a gente é uma empresa, né, como a gente se chama, um ecossistema de moda e lifestyle que contempla aí alguns negócios, como a Renner, né, a marca mais conhecida aí, a Camicado, a Yukon, Camicado, né, que é moda casa, Yukon, uma moda mais jovem, Realize, que é o nosso braço financeiro, e o nosso recém-chegado aqui, Repassa, né, que é um dos maiores brechós online do Brasil, né, que vem aí para agregar nessa nossa estratégia de sustentabilidade. E quando a gente fala desse assunto, né, aqui na Renner, sustentabilidade passou a ser um dos valores da companhia ali em 2013. Então, a gente entendeu que mais do que só, né, fazer projetos e ações e iniciativas, ali naquele começo era importante que a gente também conectasse isso a como a gente enxerga o nosso negócio e a nossa contribuição, né? Então, a sustentabilidade faz parte da nossa proposta de valor aí, né, e permite ser um dos grandes ativos de encantamento também. E aí, entrando um pouquinho aqui em como a gente tem olhado para esse assunto de sustentabilidade ou moda responsável aqui dentro, né? A gente tem uma estratégia que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês, que ela é embasada ali, né, por documentos, né, políticas e regras ali, como o Código de Conduta, política de sustentabilidade, política de direitos humanos, mas a gente também entende que essa não é uma jornada que a gente pode caminhar sozinho, né? Que talvez juntos a gente vai conseguir muito mais força. Então, a gente faz parte de algumas iniciativas que nos apoiam nessa jornada, né, e que nos, seja por meio de diálogo ou por meio de
compromissos que a gente assume, né, conseguem nos apoiar nessa evolução dessa nossa trajetória, nessa conexão e até nesse aumento de potencial de transformação mesmo, né, em que a gente que a gente pode ter, né, juntos, inclusive. Então, quando a gente olha para essa estratégia de moda responsável, ela está dividida aqui em 4 grandes pilares e a gente tem 5 grandes objetivos dentro dessa estratégia, né? Então, quando a gente olha, quando a gente fez todo um mapeamento, aí, um estudo, né, de como a gente poderia, como companhia, aqui com foco, num primeiro momento, muito mais em Renner, olhar para a nossa cadeia, né, a gente identificou esses 4 pilares como os principais. Então, o pilar de fornecedores responsáveis, que tem tudo a ver com o que o Lima estava trazendo aqui, inclusive nós somos associados à BVTEX, né, e praticamos junto aí a nossa cadeia todo esse processo de auditoria e de monitoramento da nossa cadeia, né, e de desenvolvimento também. Então, quando a gente olha para esse pilar de fornecedores responsáveis, a gente quer muito, né, que não seja só uma relação de comando e controle, mas sim uma relação de desenvolvimento, uma relação de geração de valor para os nossos fornecedores, enfim, e para quem se relaciona nessa cadeia, né? O nosso segundo pilar é o pilar de gestão ecoeficiente, em que a gente olha muito para dentro das nossas operações e para a maneira como a gente pode desenvolver os nossos produtos, por exemplo, né? Então, é um olhar muito interno, né, de busca de inovação, de redução de uso de recursos, que a gente também acaba levando isso, de certa forma, para a nossa cadeia. O terceiro pilar aqui é o de engajamento de colaboradores, comunidades e clientes, muito também com essa compreensão muito forte de que a gente não consegue fazer tudo sozinho, então não adianta a gente só influenciar dentro, né, do que está direto sob o nosso controle, né? Nós somos quase 25 mil colaboradores no Brasil inteiro, então não adianta só influenciar, né, aqui junto aos meus colaboradores. É importante também que eu me engaje com as comunidades onde eu estou inserido, né, e também os meus clientes, porque eles são grandes... como eu sempre brinco, assim, os clientes são quem detém ali o poder, né? Eles que têm todo esse poder de decisão. Então, é importante que a gente também estabeleça esse diálogo com eles. A gente sabe que sustentabilidade ainda não é um fator exclusivo de decisão de compra, né? Ele é um fator desejável, talvez, mas ele ainda não é um fator decisivo, né, para compra. Mas é importante que a gente dê clareza, conscientize e contribua para esse processo de aumento de consciência mesmo com relação ao assunto com os nossos clientes. Então, a gente estabelece esse diálogo e entende que esse engajamento com esses 3 públicos ele é bastante importante. E aí, como resultado, né, de todo esse fluxo e essa cadeia, né, a gente entende que aí a gente entra nesse pilar de produtos e serviços sustentáveis, né, em que a gente entrega, né, em que a gente busca entregar para os nossos clientes, em que a gente materializa várias dessas iniciativas que a gente acaba executando aqui nos bastidores, né, junto à nossa cadeia e dentro de casa. Então, é nesses 4 pilares que a nossa estratégia está fundamentada, e desses pilares, né, saem alguns compromissos públicos que a gente assumiu lá em 2018, a gente assumiu publicamente esses compromissos em 2018, e a gente está num ano super importante, super marcante, né, um grande marco para a gente, que é agora em 2021, que é quando a gente entrega esses compromissos. Então, a gente fala, né, de oferecer produtos menos impactantes, né, de que 80% de todos os produtos, aqui falando de Renner, sejam produtos menos impactantes, sendo que 100% do algodão tenha algum atributo de sustentabilidade. Aqui a gente traz um status de 2020, que é o status que a gente divulgou no nosso relatório. Então, a gente fechou o ano com 56% de todos os nossos produtos com algum atributo de sustentabilidade, seja pela matéria-prima, seja por um processo produtivo, enfim, ou por alguma técnica de produção diferente, né, que contribua para essa questão da sustentabilidade. O nosso segundo compromisso público é de que 100% da nossa cadeia nacional e internacional de revenda tenha certificação socioambiental. Então, né, a gente tem além do processo todo que a gente faz em parceria por sermos parte da BVTEX, né, de ter o monitoramento da nossa cadeia também feito ali com o programa de certificação da BVTEX, a gente também tem um programa interno que a gente desenvolveu para fazer esse monitoramento da nossa cadeia.
e a gente fechou o ano de 2020 com 96,5% da nossa cadeia com essa certificação, então, num forte trabalho de monitoramento e desenvolvimento desses fornecedores. A gente também olha para a questão do uso de energia de fonte renovável de baixo impacto, então, aqui para a Renner, o nosso conceito de energia renovável de baixo impacto contempla PCHs, né, as pequenas centrais hidrelétricas, energia solar, energia eólica e biomassa, e a gente fechou o ano de 2020 com 65% de todo o nosso consumo corporativo vindo dessas fontes. E aí o último compromisso, que faz parte muito forte aqui da trajetória da Renner em mudanças climáticas, é de que a gente reduz em 20% as nossas emissões de carbono comparado aí ao inventário de 2017, né? Aqui muito olhando para as principais fontes que a gente tinha monitorado até então, né? Que olha para a questão de logística, para a própria questão de consumo de energia também. Então, a gente tem caminhado aqui para atingir essa meta também até o final de 2021. E aqui, entrando rapidamente, né, e até complementando aqui, trazendo um pouco de um olhar mais prático né, de um caso aqui, né, com relação à cadeia, a gente tem um programa de conformidade de fornecedores, né, então a gente tem um time interno que visita os nossos fornecedores e os contratados desses fornecedores todos os anos, num processo de monitoramento e auditoria, né, então a gente tem um protocolo que olha aí para vários critérios relacionados a direitos humanos, saúde e segurança, enfim, gestão ambiental, e ao final dessa auditoria a gente tem um diagnóstico ali, né, a gente tem um retrato desse fornecedor, e que a gente plota ali numa matriz também para acompanhar, né, a gente tem uma matriz de riscos aí da nossa cadeia de fornecimento, então a gente acompanha todo esse processo por meio do monitoramento, mas também a gente entende, né, que até pelo caminho que a companhia está seguindo de se tornar cada vez mais digital e de incorporar a tecnologia no negócio, a gente também tem feito isso num processo de incorporar tecnologia no nosso processo de monitoramento. Então, a gente tem olhado para a questão de blockchain, até foi divulgado recentemente um projeto em que a gente está junto à Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que vai usar blockchain para fazer a rastreabilidade de produtos de algodão da fazenda até chegar na loja, e também o uso de tecnologias como inteligência artificial e business intelligence para que a gente consiga melhorar o nosso acompanhamento e o nosso monitoramento ali, fazer uma melhor gestão de riscos da nossa cadeia. Além disso, né, olhando para uma vertente mais de desenvolvimento, a gente tem um programa interno que a gente chama de produção mais limpa, em que a gente apoia a nossa cadeia na melhor gestão de alguns temas materiais ali, como água, energia, resíduos, gestão de químicos, emissões e efluentes. Então, a gente também olha para essa frente com o objetivo de melhorar essa performance ambiental dos nossos fornecedores. Olhando para dentro de casa, né, porque é um olhar super importante, né, tem toda aquela questão de otimização de recursos, né, de uso mais eficiente de recursos, né, as nossas lojas todas contam com iluminação em LED, na nossa logística também tem todo um trabalho de otimização de rotas e de capacitação, inclusive, dos motoristas, né, para que eles tenham uma direção mais assertiva e que a gente, com isso, consiga reduzir também as emissões. Então, aqui tem todo um olhar também para como a gente projeta e constrói as nossas lojas. Enfim, então um olhar bastante interno, né, porque a gente também tem o nosso papel, apesar do impacto maior não estar dentro das nossas operações em alguns aspectos aqui, a gente também entende que é papel nosso, né, fazer essa lição de casa. E aí, quando a gente olha, né, quando a gente caminha aqui para como a gente dialoga com o nosso cliente, né, a gente tem o selo Moda Responsável, que é o selo que identifica todas as iniciativas de sustentabilidade da Renner. Então, os nossos produtos que têm algum atributo de sustentabilidade são sinalizados com esse selo, e é uma maneira que a gente encontrou de aproximar, né, o diálogo aqui também com os consumidores, né? E a gente entende, acho que a Yamê trouxe bastante, né, um pouco da questão de economia circular, que isso é super importante, a gente tem tentado trazer cada vez mais, né, essa questão da economia circular para como a gente desenvolve os nossos negócios. Então, lá em 2018, por exemplo, nós fizemos lançamos uma coleção que foi fruto de um trabalho intenso com a nossa cadeia de como é que a gente otimizava os resíduos que saíam ali da produção e reaproveitava esses resíduos de forma que eles não fossem para aterro, e a gente criou uma nova coleção que a gente chamou de Redins. Então, a gente tem todo um olhar, né, também para essa questão
de economia circular, e mais recentemente, até antes do Repassa fazer parte do nosso ecossistema, a gente fez um projeto com eles, né, para que uma iniciativa piloto para ajudar os nossos clientes a aumentarem o ciclo de uso das suas peças. Então, a gente passou a oferecer ali a possibilidade que os nossos clientes vendessem as roupas ali no Repassa, né, com o objetivo de dar uma nova vida para essas peças. E aqui a gente entende que ainda existe uma longa jornada, né, de educação dos nossos clientes com relação à sustentabilidade. Então, a gente tem feito um trabalho de pegar produtos das nossas coleções e lançar de uma forma diferenciada para a gente intensificar a comunicação sobre sustentabilidade com o objetivo de realmente de fazer essa conexão. Então, aqui alguns exemplos, né, de algumas coleções que a gente teve que traziam algum atributo de sustentabilidade, que conectavam sustentabilidade também com a história e como aquele produto foi desenhado. Olhando aqui para o fim de uso aqui dos produtos, também a gente tem o EcoEstilo, que é o nosso programa de logística reversa para embalagens de perfumaria e para roupas, né? Então, ele existe desde 2011, olhando para perfumaria, 2017, olhando para roupas, e a gente coletou mais de 150 toneladas aí de materiais que tiveram uma destinação ambientalmente adequada aí. E para fechar aqui, né, acho que todo esse trabalho ele também tem sido reconhecido pelo mercado, de certa forma. Então, a gente está presente nos principais índices, principalmente os índices quando a gente fala de mercado financeiro, e até recentemente a gente ainda está no momento de celebração aqui, a gente foi a varejista, entre as varejistas a gente teve a maior pontuação global no índice de sustentabilidade da Dow Jones. Foi a maior pontuação histórica da Renner, a maior pontuação de uma varejista até então. A gente ainda está celebrando isso aqui, então acho que esse esforço todo, né, esse recorte de algumas iniciativas que eu trouxe aqui para vocês, ele vem sendo reconhecido também pelo mercado, enfim, principalmente pelos investidores aqui. E, enfim, só para encerrar, né, a gente fala que você tem seu estilo e a Renner tem todos, e a gente acha que moda responsável é um novo estilo aí com que a gente precisa dialogar, e a gente tem buscado conectar isso ao nosso negócio, né, ao nosso dia a dia. A gente sabe que ainda tem uma longa jornada pela frente, né, mas a gente entende que cada um fazendo o seu papel aí, a gente consegue avançar mais rápido. Deixo aqui também o meu contato, caso alguém queira depois me mandar alguma mensagem. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou à disposição aí para a gente bater um papo agora. Super obrigada, Mariana. Agora a gente pode passar para as perguntas, que é a parte mais gostosa. Eu queria falar que a Marlene está aqui, que é da turma 16, que a recém se formou, acabou o ciclo, e a Lívia fez o TCC dela na área de moda, então é muito importante para a gente ter essa conversa. Daí eu vou passar para o Fernando também, que ele vai abrir para as perguntas, né, e também vai ler as perguntas que a gente já recebeu pelo chat. Isso aí, pessoal, a gente vai ler. Boa noite, né, todo mundo? Foi ótimo ouvir vocês, Yamê, Edmundo, Mariana, parabéns, foi muito legal. É muito bom a gente refletir sobre isso, né? A gente tem que pensar cada vez mais em inovar de forma sustentável. Essas palavras são cada vez mais indissociáveis, né? Então, acho que é hora vamos olhar as perguntas que o pessoal está fazendo aqui, tanto no chat, você pode escrever lá no chat, quanto no Q&A, né? O Q&A que a gente tem aqui na Q&A. Pode ser, a gente vai acompanhar os dois, está bem tranquilo o movimento aqui. Só deixar que legal ver ex-alunos aqui. E quem não é aluno ainda, né, pode, se você é uma pessoa atuando em posição de liderança, ou quer atuar em posição de liderança, quer liderar processos de inovação, você tem os cursos do Progesa, né, os cursos do Progesa da FIA, que eles têm, o Progesa é esse núcleo de estudos avançados da FIA, responsável aí pelos cursos de sustentabilidade, de inovação e empreendedorismo. Então você pode empreender nessa área, na área de moda, inovar nessa área, nos nossos cursos do MBA na pós de inovação e empreendedorismo, ou você pode ser um profissional de referência na área de sustentabilidade nos nossos cursos aí coordenados pela Fernanda Borja, que são os cursos de sustentabilidade, gestão estratégica de sustentabilidade, e mais recentemente agora nós temos cursos também de ESG, né, e também curso para a sociedade civil. Então a gente tem todo o escopo aí de
de atuações para quem quer fazer a revolução, que é a revolução desse século, né? Que é sustentabilidade e inovação andando juntos, né? Então, acho que é interessante, eu coloquei o link aí. Mas, olha, as perguntas estão quentes aqui, estão interessantes. Eu vou pegar as primeiras que chegaram aqui, a gente já vai para o Q&A ali, para o QA. A Yamê já respondeu até a primeira aqui no próprio chat, né? Foi legal ver aqui que a Gisele Jimenez, Gisele, legal, tá tarde aí, né? Você está na Suécia, e coincidentemente hoje, ela conheceu uma CEO da marca chamada House of Dagmar, uma marca considerada de luxo aqui. E eles têm essa pegada de moda sustentável por aqui, mas ainda peças muito caras e inacessíveis para grande parte dos consumidores. A dúvida dela é possível, eu vou até fazer um adendo, né? É possível unir boa qualidade e responsabilidade na produção das peças e preços realmente acessíveis, né? Porque, na verdade, essa demanda tem que vir do consumidor, como vocês falaram, mostraram dos selos, aí o Moda Converso, todo o programa, o Rê, da Renner, né? Tudo isso que vocês trouxeram, isso me lembra o professor Ricardo Abramovay, lá da USP, né? Uma vez falando de alimentos orgânicos, né? O consumidor vai estar disposto a pagar por isso? Aí ele falou assim, já paga, né? Se você paga mais barato uma comida, você vai pagar na sua saúde lá na frente, vivendo menos, né? Então, quer dizer, você tem que exigir... Isso, pegando o gancho aí da pergunta da Gisele, como é que a gente convence, né? Quer dizer, porque isso vai partir do consumidor, ele pressiona as empresas, né? Será que é possível, então, unir boa qualidade e responsabilidade na produção de peças a preços realmente acessíveis? Ou vale a pena pagar esse mais porque a gente vai pagar ambientalmente lá na frente, né? O que vocês avaliam? Quem quer começar nessa pergunta? Posso começar, assim, só como uma informação, o luxo não é o protagonista dessa mudança. Pode parecer que sim, mas ele não é. Existem marcas de luxo, sim, que estão ligadas à sustentabilidade, mas, na sua maioria, não partiu das marcas de luxo. É um movimento grande que surgiu no nosso setor e que ele vem muito dos pequenos também. Os pequenos estão fazendo a grande transformação. E, em outra ponta, os grandes varejistas, por toda a pressão do consumo consciente, né, que começou, então, a questionar a Zara, a H&M, a Primark, todas essas marcas a terem mais ética, processos mais transparentes. Então, você tem uma BVTEX que tem varejistas preocupados em criar uma cadeia responsável. Então, eu, pessoalmente, acredito que a questão do preço ela tem muito a ver com posicionamento de marca no mercado, ela não tem necessariamente a ver com a sustentabilidade, porque você pode ter produtos... Engraçado, né? A Justa Trama fala isso, a Nelsa sempre fala isso, eu sempre lembro que o produto sustentável é aquele que quem fez pode pagar. E a Justa Trama trabalha muito com essa premissa de que a costureira dela tem que poder comprar algo não orgânico. Então, eles fazem aquele produto adequado àquele preço para que aquele é o nicho dela de produto. Então, eu acho que depende muito de uma questão mais de branding, de posicionamento, do que necessariamente de preço, porque já foi feita, inclusive, uma pesquisa de que o material sustentável ele é pouca coisa mais caro. Se você for pensar em material, ele é tipo 10% mais caro, ele não necessariamente é a diferença que as pessoas pensam, entendeu? Então, acho que há muita desinformação em torno disso. Mas você sabe, amiga, você falando, né, que às vezes o produto sustentável ele é mais caro, eu já tive experiência, e na própria Renner a gente faz isso, o produto custa exatamente a mesma coisa, só que ou o cliente não acredita que é um produto que tem algum atributo de sustentabilidade, né, ou, enfim, ele tem a percepção de que aquele produto pode ser mais caro, mas talvez ele tenha algum outro valor agregado. Então, essa questão, né, do preço e da acessibilidade, né, dos produtos, ela é muito, dos produtos sustentáveis, ela é muito relativa, assim, porque eu tive uma experiência num outro lugar que eu trabalhei que a gente oferecia o produto exatamente pelo mesmo preço e o cliente desconfiava de que tinha, né, ou que tinha alguma coisa errada por trás da cadeia, mas às vezes também não se entende que, né, ou pela escala o produto não fica mais caro, ou até por uma decisão da própria varejista, né, de abrir mão de alguma coisa, de margem ou de algum indicador ali, né, justamente para democratizar esse acesso, né, então acho que, enfim, só puxando um gancho aqui no que você estava falando.
Acho que é legal se eu puder complementar, Fernando, porque na realidade, assim, bom, primeiro que a gente acha totalmente viável dar acesso a um produto mais sustentável às diversas camadas da população, né? Isso tá claro, é o interesse dos varejistas associados, vem trabalhando para isso cada vez mais. E nessa questão do produto, de associar um produto mais sustentável a um produto mais caro, tanto a IAME como a Mariana já mencionaram, mas a gente também vem acompanhando projetos e empresas que, inclusive, reduzem o custo. Né? Não é nem só igual e nem um pouquinho mais caro, tem uma redução, sim. Né? Ao você usar processos de produção, por exemplo, do jeans, em que usam menos água, né? E a gente tem exemplos clássicos aqui de varejistas que vêm trabalhando nesse sentido, de reduzir o volume de água utilizado, né? Chegando a um volume bem baixo mesmo, isso representa a redução de custo. Vários outros processos estão sendo desenvolvidos pela indústria que substituem matérias-primas, substâncias químicas, às vezes, mais agressivas à saúde humana ou mesmo ao meio ambiente, por matérias-primas com um custo menor, inclusive. Então, assim, é necessário, sim, revisitar os processos, rever a forma com que esses produtos vêm sendo trabalhados. Alguns investimentos em energia mais limpa, energia solar, energia eólica, vêm dando excelentes frutos de redução de custo, o que permite, sim, né, que esse empresário, que as empresas ofereçam produtos mais sustentáveis, inclusive com um custo mais baixo. Acho que tem que trabalhar essa consciência do consumidor, é o que a Mariana traz, né? A gente tem um estigma de que um produto mais sustentável, ele necessariamente é mais caro, quando na realidade não é. Então, quanto mais a gente leva essa informação, quanto mais a gente dissemina essa informação para os consumidores, traz mais educação para esse consumidor, melhor a reflexão que ele faz no momento da aquisição dos produtos e a tomada de decisão. Como Mariana e a Mê já disse, assim, o consumidor, no nosso entendimento, ele tem total poder para transformar essa indústria a partir dos seus hábitos de consumo, a partir da sua pressão, para que as empresas mudem e sejam mais transparentes, tá? É riquíssimo. Gostaria, a gente traz eu isso gostaria de fazer uma pequena alimento, observação, porque assim, eu gostei da resposta da EME, que é uma questão de posicionamento. Eu fiz uma pesquisa também de empresas e estava com a questão da Native, que tem o açúcar orgânico e vários produtos orgânicos. E uma das reclamações que ele fez foi exatamente isso, que o varejo, ele coloca os produtos orgânicos ou naturais ou sustentáveis como premiums, como uma coisa que ele tem que ganhar uma margem maior. Então, isso também é uma coisa que acho que teria que ser mudada também no modelo de negócios. Então, acho que é uma coisa importante da gente ver como se comercializa ou as estratégias de marketing do varejo, que eu acho que também não pode ser um posicionamento tão diferenciado como sustentabilidade, como uma categoria premium. Então, acho que foi muito bem colocado por todos vocês. O Fernando, acho que tem algumas perguntas aí para a Mariana sobre as questões de gestão ambiental, e a Lívia também mandou 2 perguntas. Vou passar para você. Legal. Eu estou vendo que tem vou pegar as que tem 2 para a Mariana aqui, né? Tem da Gabriela List, que ela falou, você comentou 80% menos impactante para a Mariana, né? Sendo 100% algodão. Mas na apresentação da IAME a gente viu, né? Ela comentou que o algodão também destrói a biodiversidade, né? Há algodão 100% sustentável? Ou qual que é esse trade-off que deu a sensação de perde-perde, né? Quando a IAME falou, vamos fazer esse diálogo acontecer. Como é que a gente faz, né? Legal. Eu acho muito delicado falar em algo 100% sustentável, tá? Então, na Renner, a gente não fala, porque não existe nada 100% sustentável. Acho que quando a gente olha para essa questão do algodão, né? Acho que a Yami trouxe dados aqui que até assustam, né? A gente que tá do lado de cá já está mais acostumado e mais calejado de ver, não que isso vire paisagem, né? Mas tem iniciativas no mercado que buscam, né, uma produção melhor do algodão, né? Então tem a própria questão da Better Cotton, né? A Better Cotton Initiative, que fomenta aí, que capacita os agricultores, né, para que façam uma produção mais eficiente de algodão, né, com uso mais controlado de agroquímicos, com menor uso de água, enfim, tem uma série de iniciativas, e aqui na Renner a gente
tem um guarda-chuva aí que a gente chama de algodão responsável, né, em que a gente coloca esse algodão, o próprio algodão ABR, que é fomentado aqui pela Abrapa, né, pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, e também outros tipos de algodão que a gente tem investido aí até numa questão de pesquisa e desenvolvimento para aumentar a produção, que é o algodão agroecológico, né, é um algodão que está em transição ali do algodão convencional para o algodão orgânico, que geralmente ele é plantado, consorciado aí com outras culturas, como milho, feijão, enfim. E o algodão orgânico em si, até a gente teve uma coleção recente, agora em outubro, de produtos feitos com algodão orgânico. Então, mas é óbvio que esses dois últimos que eu mencionei, eles ainda, infelizmente, têm uma escala menor, e é por isso a gente também, até por meio do Instituto, a gente tem buscado parcerias aí para fomentar e para ampliar o cultivo desse tipo de algodão, porque ele ainda, querendo ou não, ele é bastante artesanal, assim, né? Então, né, o fato de você não poder usar defensivos agrícolas e, né, enfim, existe de ser ainda majoritariamente de agricultura familiar, ele ainda tem uma escala muito menor, mas quando a gente fala de um produto menos impactante, ou a gente está olhando para essa questão da matéria-prima, né? E aí o algodão ele representa o maior volume de matéria-prima que a gente usa nos nossos produtos. E, enfim, a gente também olha para a questão de processo, então, né, a questão de menos água, né, que o Lima também comentou, que tem alguns varejistas que têm essa prática, então a gente também, né, fomenta ali junto aos nossos fornecedores menor uso de químicos, menor uso de água, né, ou essas matérias-primas que tenham algum atributo, mas 100% sustentável, isso a gente não se arrisca a afirmar, né, porque para mim nada na vida vai ser 100% sustentável, pelo menos não nesse horizonte de tempo que a gente tem por aqui, por enquanto. Legal, fala aí, Amê, quer Posso complementar? completar? Eu não vou entrar nessa discussão do algodão, porque se vocês quiserem, a gente pode fazer uma outra reunião aqui só para isso. Eu estou lançando um livro esse mês, exatamente chamado Agronegócio do Algodão, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, foi meu estudo na sociologia, minha pesquisa, e eu convido a todos a comprar o livro, a conhecer esse trabalho. A gente vai fazer um lançamento também num debate. Nesse ponto a gente realmente diverge, porque a questão do algodão é uma questão muito grave no Brasil. O nosso algodão é todo feito em monocultura, ele é todo feito com uso de pesticidas e fertilizantes, e por um acaso, num documento que o próprio Better Cotton Initiative, que a Mariana citou, que é o certificador, lançou essa semana, ele atesta exatamente sobre a contagem de emissões de carbono, que sempre foi uma curiosidade minha, que nunca foi transparente. Ele, pela primeira vez, ele fala das emissões brasileiras do algodão, 60% delas são provenientes do uso de fertilizantes e agrotóxicos. Então, o próprio certificador está começando a levantar esses números, e é um número muito alto, porque a cultura do algodão ela é a quarta maior consumidora de agrotóxicos do Brasil. Ela só está atrás da soja, do milho e de não sei qual seria a outra, porque para mim já seria o algodão. Então, realmente, assim, eu desafio a Renner como uma grande empresa que a gente tem no Brasil, com todos esses valores incríveis que a Mariana apresentou aqui, a dar esse grande passo de fomentar e de promover essa cadeia do algodão agroecológico, que essa, sim, claro, não existe nada 100% sustentável no mundo, a gente expirou, já está gerando alguma coisa, algum impacto, mas a Renner, o grande passo da Renner, para mim, seria o fomento e a promoção desse algodão proveniente da agroecologia ou do algodão orgânico, porque ele gera renda para as comunidades, ele dá segurança alimentar para essas populações e ele não destrói a biodiversidade porque ele é plantado em consórcio alimentar. Então, aqui só para a gente pensar aqui num outro debate sobre o algodão, porque vale a pena. Com certeza, estamos investindo, e a Mê tem alguns projetos aí que a gente está investindo no norte de Minas, e enfim, estamos buscando aí, porque a gente realmente acredita nesse como um destino, até pensando na questão de economia circular, de regeneração, enfim, a gente tem um olhar bastante especial para isso, e vamos ver os próximos capítulos aí. Acho que assim, a gestão da cadeia é bem complexa,
né? Então, acho que questão de algodão e todas as cadeias têm isso. Quer dizer, eu acho que para a gente chegar, e eu acho que a Mariana colocou bem, não tem produto 100% sustentável, mas a gente tem que olhar para todos os elos da cadeia. Eu acho que isso está trazendo novos modelos, né, de negócio, que eu acho que é uma coisa importante a gente falar. Qual é o novo modelo de negócio? E assim, a capacidade da Zara de criar 20 mil modelos por ano e qual a inovação que ela tem nessa área para tornar os produtos mais sustentáveis. Eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente refletir, né? E sabe, Fernando? Fernanda, tem uma coisa que eu sempre, só, desculpa, mas só, tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que para mim sustentabilidade é uma jornada, assim, então, da mesma forma, é assim, é um Nós passo de cada todos vez. falamos. Exatamente, assim, Nós todos falamos, não é um destino, é uma jornada. exatamente, né? Não é um ponto de chegada, ele realmente é uma caminhada e a gente, né? Às vezes as pessoas falam, né? Tipo, há muito tempo atrás, né? Minha mãe às vezes fala, na minha época, tipo, fumar era um negócio super legal, né? E aí, de repente, começaram a demonizar essa prática. E é isso, assim, talvez o que a gente esteja falando, o que eu contei aqui hoje, né? Talvez daqui a alguns anos não seja mais o suficiente, ou não seja, né, algo que né, ou uma prática que talvez seja tão boa, porque provavelmente vão existir outras tecnologias e outras coisas que vão nos permitir evoluir nesse sentido, né? Então eu sempre falo isso, eu acho que quando a gente fala de uma empresa do tamanho da Renner, acho que essas mudanças, por mais que pareçam ser pequenas, elas também causam um impacto muito grande, porque, né, é como a própria Amê falou, né, a nossa cadeia, e o Lima também exemplificou aqui, a cadeia é gigantesca, né? A cadeia da moda é gigantesca. Então, qualquer mudança que a gente faz já é um impacto em cascata ali muito grande que pode acontecer, né? Nossa, Eu é acho que verdade. e nessa questão a gente está iniciando a jornada, né? Então, se a gente colocar isso numa linha de tempo, a gente está no início dessa jornada. Uma jornada que demanda muito investimento, muita pesquisa por inovação, né? Inovação constante nesse sentido. Então, na medida em que a gente vai avançando nesses processos também, que no início podem até custar caro em função de todo esse investimento, inovação, pesquisa, né? Envolvimento da academia, de vários setores, com a ampliação da escala disso, isso vai, invariavelmente, vai barateando também o custo desse investimento, desse desenvolvimento, né? Acho que isso é super relevante, né? E essas grandes empresas associadas à BBTEX que trilham esse caminho, a Renner está aqui expondo, também elas orientam o mercado, né? E eu acho que esse é um ponto também super importante, né? Essas empresas orientam como é que o mercado também deve se posicionar, como é que as empresas menores, médias, né, também podem ir cada vez mais aperfeiçoando os seus processos e investindo mais na sustentabilidade dos seus produtos, conhecer a origem desses produtos, né, e de alguma maneira atuar para um impacto positivo maior nessa produção. Acho que as grandes certamente têm esse papel de orientador de mercado também. E como último, o consumidor, né, o que a gente vem falando aqui, né, a gente no nosso papel tem que exigir transparência, tem que exigir mudança de processo, tem que questionar alguns modelos de negócio, né, como o Fernanda bem colocou aqui. Enfim, a gente vem, sim, cada vez mais se conscientizando, e este papel do consumidor, no meu ponto de vista, ele vai ser o mais importante na transformação em relação a essa jornada de sustentabilidade, tá? Excelente, né? É um assunto extremamente complexo, né? Assim, porque a cadeia é complexa, as cadeias, múltiplas cadeias, todos os atores envolvidos, né? Esse é um tema que a gente trata muito nos cursos, né? Tanto no MBA de inovação, na pós-sustentabilidade. A gente trata muito de como lidar com a complexidade, como você pensar sistemicamente para conseguir que as soluções não sejam soluções simplistas e, em geral, que geram mais impactos do que antes, né? Para pegar a esteira aqui, ó, no QA, né, que vocês têm aí, também já estamos até na reta final aqui, tentar fazer um ping-pong com as respostas, com as perguntas que começaram a chegar com muito volume, mas o Luiz Gustavo Montoni dá boa noite aqui para a Mariana e pergunta como é que é feito esse levantamento de dados socioambientais da Renner? Há uma auditoria interna em relação a esses dados? Muito bom. Acho que uma coisa que é importante dizer é que esses compromissos públicos da Renner, enfim, eles são metas, né, da companhia e elas estão atreladas a metas dos executivos. Então, existe um processo interno dentro da área de sustentabilidade, tem uma área de governança,
que é responsável por todo esse acompanhamento, né, dos indicadores. E aí existem todos os sistemas, eu não vou saber entrar no detalhe aqui, que alimentam essa consolidação desses indicadores, né? E os nossos indicadores, antes de serem publicados externamente, em geral, a gente publica sempre no nosso relatório de sustentabilidade, que passa por um processo de asseguração. Eu vi que a Carol da Rica está aqui no chat, ela vai estar nos apoiando aí também no relatório desse ano. E todos os indicadores que a gente divulga externamente, eles passam por um processo de asseguração aí, por terceira parte, né, em geral, uma Big Four, para assegurar ali realmente que o que a gente está afirmando é verdadeiro. Legal. Legal, Mariana. A Lívia fez duas perguntas curtas aqui, ela até teve uma passagem curta pela Renner, ela está dizendo aqui no chat. E duas coisas me parecem uma grande barreira para a sustentabilidade que parece que tinham sido implantadas. Acho que para mim o maior deles foi descobrir que os fornecedores terceirizados, quando quarteirizam e têm trabalhadores regulares, eles são bloqueados pela Renner até regularizar a situação. Porém, as empresas tornavam a ficar irregulares e ser bloqueadas diversas vezes. Qual o caminho que a Renner está travando nesse sentido social para de fato evitar o trabalho irregular? Acho que é um problema mundial, né? Mas acho que talvez você possa trazer a questão da Renner aqui, né? A outra grande barreira, ela continua aqui, é exatamente essa busca pelo setor de por materiais mais baratos, que é exatamente aqui. Aí tem o trade-off mesmo, né? Daí, às vezes, uma calça durava um mês, que foi o que a May falou lá, respondendo aquela lá das sete usos, né? Até você descartar uma roupa. Lembrando que naquele ano tinha sido fundado o setor de sustentabilidade e tal. Queria saber como está o ganho de espaço dentro da organização, se tem trabalhado junto aos setores já. Então, acho que, de novo, aí, para a gente só fazer um ping-pong, Mariana, para a gente poder... Sei que não é fácil, mas para a gente poder endereçar as outras perguntas aqui também. Com duas em um também fica mais desafiador fica ainda. mais desafiador. Mas vamos lá. Eu acho que eu não entrei aqui no detalhe de estrutura e tudo mais, mas hoje o time da Renner, que olha para a sustentabilidade, ele tem mais de 30 pessoas, né? A gente está estruturado em algumas frentes que vão, né, toda a parte de conformidade, né, que é a maior equipe dentro do nosso time, né, que tem os auditores que vão a campo e toda a equipe que olha, a equipe interna, né, que olha para essa vertente de capacitação, engajamento, desenvolvimento desses fornecedores. Então, a gente tem a frente de conformidade, a gente tem uma frente que olha para a questão de meio ambiente e economia circular, olhando para dentro, principalmente para dentro de casa, um olhar mais interno, que acaba, em alguns momentos, tendo essa intersecção com o time de conformidade, porque a gente leva algumas práticas também para os nossos fornecedores. Tem a parte de governança, direitos humanos, diversidade, o núcleo de comunicação e engajamento, que é onde eu estou, né? Eu entrei na Renner há 7 meses aí, com o objetivo de estruturar esse núcleo e a maneira como a gente se relaciona com os nossos principais stakeholders dessa perspectiva de sustentabilidade. E a gente também tem uma frente ali que olha para a questão de relações com investidores, né? A gente, por ser uma empresa de capital aberto, 100% do nosso capital é negociado na bolsa, então a gente tem, enfim, né, tem uma pessoa olhando para essa questão dos índices e tudo mais, e aí mais o apoio aos negócios também que a gente tem com outras equipes. Então, tudo isso para mostrar, eu não sei qual era o contexto, né, lá em 2017, mas acho que o fato da gente estar com uma equipe, e fora a equipe que também fica na Ásia, né, que é de conformidade também, que é responsável ali pelo acompanhamento, pelo monitoramento da cadeia lá fora. Então, acho que dando essa dimensão, né, de equipe, né, a companhia realmente está investindo, né, o assunto é um valor, a gente tem os compromissos públicos, as metas fazem parte, né, das metas dos executivos, e a gente tem essa equipe grande, né, que tá responsável aí por fazer toda essa estratégia e toda essa roda girar lá dentro, né, então acho que dá uma dimensão, até recém-chegada, digamos assim, eu vejo, né, que o tema tem bastante abertura dentro da companhia e que há um engajamento muito forte ali da liderança de todos os níveis para fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu sinto assim pelo teu relato, Lívia, que bastante coisa
mudou, né? O nosso próprio processo de conformidade mudou, ele passou por revisão, nós submetemos o nosso programa de conformidade a uma certificação por terceira parte, por isso que a gente, né, ele é considerado uma certificação socioambiental, além da BVTEX que a gente já tem, então a nossa relação, né, com o assunto mudou bastante internamente, pela minha percepção e pelo que você traz aqui de relato. Enfim, acho que está sendo tratado de um jeito bastante maduro internamente e com muita seriedade. Legal. E a minha Marlene Ferreira pediu o título do livro, de novo, se você puder colocar lá no chat, o pessoal. Tem uma pergunta da Coloquei Marcela. já. Legal. Estou chegando lá. Tô chegando, estou descendo aqui. A Marcela Steinck, né? Qual a opinião de vocês a respeito dos tecidos feitos a partir de garrafas PET? Olha só, porque isso é legal. Se a gente quer reduzir o consumo, né, fica dando utilidade para um negócio que é claramente danoso, né? É um bom uso do recurso? É visto de uma forma positiva, considerando que não se degrada no meio ambiente, aquele velho problema, não se decompõe, né? A gente tem que parar de consumir PET, não ficar fazendo árvore de Natal da prefeitura, né? Aquela coisa assim. O que vocês acham? Não, eu acho total que a gente tem que parar de consumir PET, até porque isso aumenta muito o impacto, né, da moda no meio ambiente, porque o PET ele solta microplástico. Isso foi uma constatação mais ou menos recente, de 2017, 2018 para cá. Claro que existe toda uma cadeia aí que a moda atende, que são os catadores de plástico, isso tem um retorno social e tal, mas eu acho que pensar em boa solução seria a gente não entrar no plástico em nenhum nível da nossa cadeia, em nenhum nível. Quem quer complementar? Eu acho que assim, é aquela coisa de tentar achar uma solução para um resíduo que está aí, né? Eu acredito no princípio da redução sempre, né? Então, o ideal seria realmente a gente reduzir o consumo, mas já que está aí, como é que a gente consegue dar outras aplicações e como é que, num processo de inovação, a gente também consegue encontrar uma solução para essa questão de microplásticos, né? Acho que, de novo, nessa linha de jornada, de trajetória, de caminhada, eu acho que a gente tem, né, a gente vai tentando encontrar soluções que parecem ser boas e que, de repente, vem alguém e diz que não é tão bom, né? Então, acho que tudo isso faz parte desse processo de aprendizado que, como o Lima comentou, aqui no Brasil, principalmente, ainda é muito recente, né? Ainda são discussões muito incipientes que a gente tem sobre o assunto, né? E apesar de muita vontade de avançar, né? Aí, Mariana, acho que nesse ponto a gente tem um diferencial, essa vontade de avançar, né? A gente tem um diferencial no Brasil, que é essa união dos grandes varejistas exatamente para investir em projetos mais colaborativos, mais coletivos, né? Então, essa discussão está acontecendo hoje na BVTEX. Nós temos um comitê de sustentabilidade que reúne aí os representantes dos varejistas, onde, por exemplo, a gente está discutindo projetos de logística reversa de embalagens, agora com o e-commerce, né? Aumentou bastante o número de embalagens. Então, se buscando embalagens mais sustentáveis, com matérias-primas mais sustentáveis, como a gente faz uma captação maior disso. E isso é uma discussão coletiva, né? Já se tem a dimensão de que uma única empresa, né, não consegue fazer a mudança e a transformação necessária pelo mercado. Para várias questões, é necessário unir esforços aqui, investimento, e buscar otimizar cada vez mais esse trabalho. E aqui no Brasil, né, no âmbito da BVTEX, eu acho que a gente tem esse diferencial quando a gente olha para o restante do mundo. Lá fora, as empresas ainda individualmente buscam, né, por essas melhorias, buscam por esses projetos, né? A gente vê uma ou outra iniciativa agora de empresas se juntando, mas ainda é muito incipiente lá fora. Aqui a gente já tem esse processo mais maduro. Eu mencionei, né, o programa já tem uma década, o programa BVTEX, né, de monitoramento. Essa década foi fundamental para que os varejistas aprendessem a trabalhar junto, em que pese sejam extremamente concorrentes. Mas sabem que em algumas dores, vamos colocar aqui entre aspas, né, algumas dores, é possível sim, e aliás, o impacto é muito maior quando se há esse esforço coletivo, colaborativo entre elas. Tá? Até eu ia fazer essa pergunta para você, né, Edmundo, porque a gente, né, eu conheci o programa da BVTEX por meio da FIP, que a gente fez uma das primeiras pesquisas a respeito, essa diferença, porque eu acho que nem todos os associados estão no mesmo patamar, como o Renner, você tem, acho que, diferenças importantes, vocês também atuam com calçados
e outros produtos, cama e mesa. Então, essas particularidades, às vezes, elas também são difíceis para a gestão da sustentabilidade. E a mesma coisa, diferenças regionais, e a gente sabe que esse setor é marcado por empresas pequenas, pouco preparadas, né? Então, tem todas essas dificuldades que eu acho que são importantes também a gente analisar e ver como, né, não é uma tarefa muito fácil, né, a gente falar de sustentabilidade ou de como inserir essas variáveis, né, na gestão. Realmente, Fernanda, é um desafio grande mesmo, principalmente quando a gente está falando de um mercado que é extremamente competitivo, extremamente concorrente, né? Mas a gente tem aqui na BVTEX, a gente tem desde dos maiores a empresas médias também, pequenas até, né, na nossa avaliação, e há muita troca de experiência entre elas, né? É impressionante, né, como as empresas trocam boas práticas, trocam cultura, trocam experiência. Então, mesmo empresas que estão ingressando, e esse ano a gente teve várias marcas que ingressaram na BVTEX e que vão iniciar esse processo de monitoramento da sua cadeia produtiva, de garantir uma origem mais responsável e sustentável para os seus produtos, elas vão, ao estar nessa cultura, ao participar das discussões, né, e a gente tem discussões frequentes aqui, essas boas práticas são trocadas, o que faz com que o mercado evolua como um todo, né? E a partir daí, obviamente, como eu mencionei anteriormente, essas empresas vão orientando o mercado na busca por cada vez mais um produto mais sustentável, enfim, né, que cumpram com as expectativas, os anseios da sociedade, né? Bom, a gente está chegando, né, Gabi, na reta. Só comentar aqui, ó, a Marlene falou que é legal saber do impacto da indústria da moda no meio ambiente, mas que é legal ver a cadeia produtiva ter esperança. Que mais fazer aqui? Também que educação para o desenvolvimento sustentável é a saída, ela comentou aqui também. Acho que a gente não vai ter tempo de endereçar mais, mas aqui o José Litiardi tinha falado que está trabalhando com uniformes, uma confecção de uniformes corporativos, e aí ele tocou na logística reversa e na economia circular, que é um dos temas fortes aqui do curso de gestão estratégica da sustentabilidade, né? Ele estava perguntando como é que vocês estão percebendo essa evolução. Acho que vocês tocaram um pouco nisso, não tão detalhadamente na questão da economia circular, mas vocês tocaram nesse ponto, né? Aí ele fala também dos uniformes corporativos, aqui deixou até o e-mail para a gente entrar em contato. Eu acho que, pelo avançado da hora, né, a gente queria terminar até 8h30. Então, a gente ficou com o seu contato aqui, José. A gente passa aqui para os participantes, qualquer coisa a gente entra em contato. E acho que é isso, né, Gabi? Você quer passar a palavra aí para fazer um fechamento? Eu encerro minha participação aqui. E agradeço obrigada, demais Fernando. o tanto que eu aprendi com vocês três aqui. Foi excelente. Então, acho que eu queria que cada um de vocês falasse um pouco das perspectivas que vocês veem, que a gente falou mais dos desafios, mais as perspectivas, o que vem por aí, né? Depois de COP26 e tudo que a gente está passando. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para todos. A Mê, quando dá um jeito da gente conseguir teu livro, manda um para a biblioteca da FIA, pelo menos. Vou mandar sim, com certeza. Tá? Então, vamos começar? Quer começar, Yamê? Posso começar. Eu acho que, sim, a gente tem um cenário positivo, apesar de muito desafiador. Como a gente colocou aqui, né, um cenário muito inicial, eu acho, mas a gente tem... Por que ele é tão desafiador? Porque a gente tem pressa, né? A gente tem pressa. As metas, né? As metas globais de emissão de carbono, elas são muito altas. A gente já sabe hoje que a gente não consegue atingir as metas do Acordo de Paris de 1,5. Então, isso tudo é muito assustador para muita gente, e eu acho que a indústria está muito desafiada a inovar e a reduzir suas emissões. Então, eu gostaria hoje de ver todas as empresas e ver o nosso setor olhando para si, olhando para dentro e realmente pensando na redução de emissões e não só na compensação das emissões, mas pensando principalmente em reduzir suas emissões, tentar entender de onde elas são, onde estão os grandes impactos, porque eu acho que esse é o nosso dever de casa. Então, eu realmente gostaria que a moda fizesse seu dever de casa. É isso. Se eu puder seguir, Pode sim. Fernanda,
realmente essa jornada é uma jornada sem volta, né? A sustentabilidade, se hoje ainda é um diferencial competitivo para muitas empresas, ela vai ser condição básica, né, para as próximas gerações em termos de perenidade, de própria sustentabilidade dos negócios, né? Então há essa preocupação em avançar de maneira mais acelerada, buscar essas inovações, investir nesses projetos. Às vezes a nossa ansiedade, né, enquanto pessoa física, enquanto cidadão, assim, ela é maior. Mas eu não tenho dúvida, né, que pelo menos no âmbito das empresas que são associadas aqui da BVTEX, né, dessas grandes e médias empresas aqui do varejo de moda, há essa expectativa e cada vez essa busca maior por acelerar esse processo, né? Então a sustentabilidade realmente ela vai permear aí toda a cadeia de moda, por mais complexa que ela seja aqui no Brasil, né? Mas certamente a gente vai colher frutos de maneira bastante sólida e rápida aqui no país, tá? Acho que falando de futuro, eu tenho uma perspectiva bastante, talvez, otimista, assim, porque eu acho que, por mais que seja uma jornada que começou há pouco tempo, eu acho que ela já está colhendo alguns frutos, e essa vontade de fazer, né, alguns pela dor, alguns pelo amor, mas acho que essa mobilização para fazer as coisas acontecerem, as coisas mudarem, eu acho que essa energia toda que tem sido colocada com relação a esse assunto, eu acho que vão nos levar adiante aí mais rápido, né? E acho que ter espaços como a BVTEX e outros espaços em que a gente consiga ser mais colaborativos vão nos fazer acelerar ainda mais. Então, a minha perspectiva é bastante otimista com relação ao futuro. Que bom, né? Bom ser otimista. Nós temos que ser realistas e otimistas ao mesmo tempo, né? Então, super obrigado a todos. Obrigado a todos que assistiram até agora. A gente gosta de acabar às 8h30 para o pessoal não ficar cansado, não explorar tanto nossos palestrantes, panelistas. E acho que veio gente, fiquei muito contente que a Gisele, até da Suécia, deve estar um frio danado aí, né? E muito obrigada a todos, acho que foi muito bom e vamos continuar, porque eu acho que nossos cursos, eles estão aí para isso. Eu acho que a academia, nós não somos tão acadêmicos assim, né? Mas a gente tem uma ideia mesmo que a gente é um dos canais. Eu acho que é por aí que vamos mudar, né? E prova disso tem Marlene, Lívia, todos os nossos alunos que estão aí nos ajudando. E Tá agora bom? dá para fazer até da Suécia, né? Dá para fazer os cursos da FIA, você consegue fazer online, tanto ao vivo quanto assíncrono. Então não tem mais desculpa, é só agora se juntar a gente aqui. Não, e acho que um dos diferenciais do curso mesmo é a gente realmente trazer pessoas que trabalham na área. A gente já conseguiu trazer o Guilherme Leal, já trouxemos a Isabela Teixeira, vocês. Então, eu acho que é muito importante trazer isso, ter essas trocas, trazer cases, né? Viu, Mariana? Vamos fazer o case, apresentar o case para os nossos alunos, vamos discutir. Então, eu acho que é super importante mesmo. Tá bom? Boa noite, Legal. pessoal. Foi um prazer. Boa Boa noite, noite. obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, boa Tchau. noite. Tchau. Tchau, Não tchau. esquece de mandar os livros. Vou E mandar, o link mandar. do evento vai ser presencial o lançamento? O Brasil Eco Fashion Week, não, ele é virtual. É Tá, dia então 3 de manda o dezembro. link Eu te pra mando o link gente. também para você divulgar. Ótimo, Excelente. super bom. Obrigada. Legal. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Boa Tchau, boa noite, tchau, noite. tchau, até uma próxima.